Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou fazer um teste aqui com vocês neste novo formato. Vamos ver se vocês gostam. Se vocês gostarem, se a maioria aí gostar dessa forma de apresentação, vocês me avisem então que eu mantenho. Se a maioria não achou interessante, a gente volta para o outro formato, tá? Eu quis trazer dessa forma aqui porque aí é melhor para quem não tem às vezes um celular à mão ou quer assistir tanto a apresentação da matéria juntamente com o professor falando na mesma, né, no mesmo frame, vamos dizer assim, na mesma tela. Então eu vou tentar fazer dessa forma aqui, tá? Depois vocês me deem feedbacks do que vocês acharam. Hoje eu vou trabalhar com vocês técnicas de negociação parte 3. Nós vamos avançar um pouquinho mais em relação a alguns outros conceitos, tá? Em relação a técnicas de negociação. E nós vamos hoje abordar um pouco mais termos relacionados à classificação, métodos e categorias, tá? Então nós vamos abordar um pouquinho aí sobre essa questão. Recordando aí brevemente, para nós não perdermos aí o fio da meada, nós vamos sempre aí, né, lembrar deste conceito, dessa definição de negociação, porque é importante para nós sempre fixarmos, né? Lembrando aí que é sempre um processo que visa promover uma decisão comum entre duas ou mais partes autônomas, de forma que nós contemplemos interesses, né? Palavra-chave que nós podemos colocar aí: negociação, podemos associar com mediação, né? Podemos conciliar com a questão de você mediar interesses, de modo que você consiga, então, alcançar um ponto em comum em que ambas as partes, de preferência, né, obtenham aí a satisfação das necessidades ou dos interesses. Nós não podemos deixar de citar, eu acho bastante interessante esse parágrafo aí, jovens, que é um processo social, né? Todo o processo em si, envolvendo a negociação, nós não podemos deixar de citar que é um processo social. Por que que eu posso dizer que uma perspectiva de negociação empresarial, ela é uma negociação de caráter, é um processo de caráter social? Porque você está lidando diretamente com pessoas, você está lidando com a sociedade, né? Então é um processo social e básico, porque ele é necessário para que nós consigamos resolver conflitos toda vez que não houver, né, uma regra, uma tradição, uma fórmula, uma metodologia ou o poder de uma autoridade superior. Então, sempre que há aí esta ausência de uma regra normativa ou de uma tradição de sociedade, ou até mesmo uma autoridade superior para bater o martelo e fazer a escolha, então nós temos aí essa necessidade de fazer este processo social que é a negociação, né? E é interessante aí que nós optamos pela negociação para evitar uma batalha e posteriormente perdas maiores, né? Notem como que vem colocando isso aí de uma forma bastante enfática. Você está ali fazendo uma técnica ou utilizando-se de uma técnica que visa basicamente você evitar perdas maiores. Então você vai estar utilizando isso para ganhar ou para você evitar uma perda maior em relação a algum processo. Tá legal? Então é interessante aí nós termos este conceito. E aí no nosso próximo slide vem falando aí sobre qual que é a necessidade de negociação. Só um minuto, por favor. Aí vem falando sobre a necessidade de negociação, né? Então, pode ser aí, podemos dizer aí que uma competência chave em ambiente onde haja. Então, quais são os ambientes aonde nós temos então a necessidade, né, natural de fazermos uma negociação? Uma competência-chave é onde haja necessidade de interdependência, competição, diversidade e mudança.
Então vocês podem notar aí que sempre temos essa necessidade de negociação entre essas competências, né? É onde haja interdependência de negociação ou de uma autoridade, é onde percebermos que há uma certa competição em relação a um determinado assunto, né? Uma diversidade de opiniões ou uma mudança necessária dentro do ambiente, né? Então nós temos aí essas questões relacionadas aí. E na negociação relacionada à competência, só para a gente poder parafrasear melhor isso aí, ó, nota que temos aí no slide de número 4. Aí diz que competências, repertórios de comportamentos que algumas pessoas dominam melhor que outras, o que as faz eficaz ou eficiente em uma determinada situação. Então você tem aí algo que lhe dá uma leve vantagem. A competência só pode ser constituída na prática. Não é só o saber, mas o saber fazer. É preciso que as pessoas aprendam para que serve o conhecimento, quando e como aplicá-lo. Isso é uma competência, né? Então nós podemos dizer que essa questão da competência engloba algo chave que nós já abordamos em momentos passados, que é o fato de você ter conhecimento. E isso é uma vantagem muito grande que requer, palavra da aula passada, planejamento, para que você tenha aí melhores competências de argumentação, porque você vai ter planejado, e se você planejou, você vai ter maior conhecimento de área. Habilidades. O que nós podemos caracterizar como habilidades numa negociação por competência? São conhecimentos adquiridos que podem ou não gerar competências, né? Então, nós não podemos confundir aí competência com a habilidade, tá? Porque a habilidade é um conhecimento que você adquire e que pode ou não gerar uma competência, que é, conforme a gente abordou aqui no slide anterior, um repertório de comportamentos que algumas pessoas têm em dominância melhor do que outras, né? Treinamento, né? É um conceito tecnicista de adestramento por repetição, né? Não envolve esforço intelectual, por isso que é chamado de conceito ultrapassado. A capacitação, palavra muito utilizada hoje, né? É formação humana, ou seja, atividade de acompanhamento e melhoria da ação profissional através de estratégias específicas que envolvem a ação intelectual do profissional. E é interessante que vem falando aí que capacitação e treinamento são considerados pela maioria dos autores como sinônimos. Olha que interessante aí. Porque enquanto que eu particularmente concordo em partes com essa frase, tá, pessoal? Porque é o seguinte, um treinamento você está colocando ali como uma coisa quase que adestrada, né? E quando a gente fala de adestramento, a gente lembra de cães, né? Que aprendem pela repetição e não envolve esforço intelectual. Já no caso a capacitação, ela já é sim uma forma, um conceito de você aprimorar, vamos dizer assim, através da sua capacitação humana, vamos dizer assim, né? Você tem intelecto, você tem ali a capacidade de melhorar, de se evoluir, né? Mediante o treinamento, é claro, mas é um treinamento que depende e muito da sua capacidade intelectual, do seu esforço intelectual, coisa diferente de um cachorro que aprende, por exemplo, algumas técnicas, aprende algumas coisas, mas por mera repetição, né? Não tem como comparar com o intelecto humano, ok? Mas são habilidades importantes todas aí numa negociação por competência. Quando se aplica, né? Podemos dizer que ela é oportuna quando uma situação apresenta interdependência de resultados, interesses mútuos e interesses conflitantes, né? Então podemos dizer que essa negociação por competência, vamos dizer assim, que vai estar englobando habilidades, treinamento, capacitação, né, vamos dizer assim, ela é aí muito oportuna quando ela apresenta interdependência dos resultados, interesses mútuos e interesses conflitantes. Isso aí, na prática, nós podemos colocar como sendo interdependência de resultados, é quando você, para obter algum determinado resultado, você depende de outro.
de outro resultado e várias vezes depende de outra equipe providenciar este resultado. Então é uma interdependência. Interesses mútuos é quando nós podemos dizer que, obviamente, você e uma contrapartida têm interesse no mesmo assunto ou tem o mesmo objetivo de aquisição, né? E interesses conflitantes é quando você está numa negociação em que os interesses são conflitantes. Você quer A e o outro quer B. Então nós temos aí um conflito que necessita, e neste caso, de uma negociação por competência. E essa negociação por competência vai ter como facilitadores habilidades, treinamento e capacitação. Ok? Variáveis da negociação. Nós temos aí algumas variáveis, né? Atitude de informação, tá? Que são variáveis interessantes de nós entendermos que acontecem durante um processo de negociação, né? São as variáveis cruciais, caracterizadas pelo poder, que pode ser formal e informal, o tempo e a informação. E temos também aí as variáveis intervenientes, que englobam aí percepção, que define o comportamento social do indivíduo, a emoção, né, que é a escala birracional, que é aquela questão das emoções estarem muito presentes no processo, a comunicação, que envolve basicamente você estruturar o pensamento de forma que ele seja comunicavelmente claro e objetivo, e também a questão da cultura, que são os hábitos e atitudes que são ali talvez comuns em uma determinada cidade, sociedade, né? E assim por diante. São variáveis que podem acontecer aí numa negociação. Tipos de negociação, então. Nós vamos falar aí agora em 3 tipos de negociação. Tá? 3 tipos de negociação que são, como se diz, conhecidas a nível mundial, nível, né, global de estudos. Né? Nós temos aí o que nós chamamos de negociação distributiva, temos a negociação integrativa e temos aí as negociações multilaterais. Né? Então nós já vamos avançar um pouquinho aí em cima destas 3 classes de negociação que com certeza, né, vão depender dos conceitos que nós vimos anteriormente, aí, inclusive nos slides agora vistos, né, que vão necessitar de competência, vão necessitar de habilidades, vão necessitar de conhecimento, de capacitação, treinamento. Né? Vamos entender um pouquinho aí sobre cada um deles? Vamos falar aí primeiramente sobre a negociação distributiva. Né? O que nós podemos entender como negociação distributiva? Favorece o perde-perde, que é uma situação em que nenhum dos lados ganha, vamos dizer assim. Resultado de soma zero, ganhos relativos, conflito direto, resultados fixos e limitados, são imprevistos, ocorre fechamento no impulso e o objeto oferece pouca margem, o que nós chamamos de elasticidade. Então, ou seja, esse tipo de negociação, ele é geralmente aquela distribuição em que nós temos resultados baixos, né? Não ocorre altas variações entre quem ganha e quem perde. Basicamente é um perde-perde, porque basicamente não tem ali um fechamento que favorece em larga escala, tá? E tem características como essas citadas aí, né? São imprevistos, geralmente vão ter um fechamento mais por impulso, os ganhos são relativos, não são altos, e então é por isso que ele tem essa característica do perde-perde, porque ele não tem aí essa margem tão alta. A negociação integrativa, ela já é diferente. Ela já favorece o que nós chamamos de ganha-ganha, né? Em que ambos os lados saem ganhando. Nós temos então aí resultado de soma variável, nós temos aí ganhos absolutos, temos múltiplas questões, relacionamento e potencial para se agregar valor, conceito de utilidade. Então, neste caso, o que acontece? Neste tipo de negociação integrativa, nós já temos uma forma de negociação em que ambos os lados saem satisfeitos, vamos dizer assim, né? Onde eu tenho ganhos absolutos, eu vou ter ali múltiplas questões acertadas, eu vou ter um relacionamento mais
amigável entre as partes que estão envolvidas, né? Tem um potencial para se agregar valor, então, ou seja, tem possibilidade de agregar maiores valores, tanto intelectuais, quanto de parcerias, né? Quanto de valores mesmo financeiros e assim por diante. As negociações multilaterais. O que nós podemos entender aí como negociações multilaterais, né? Nós temos aí, quando a gente fala em multilateral, nós estamos falando em uma via de mão dupla em tráfego, né? Então, o que nós entendemos aí? Múltiplas partes autônomas, múltiplas questões, trade-offs, que são conflitos de escolha, a solução de problema mais acarreta em outro, múltiplos papéis, líderes, conciliadores, defensores, bloqueadores e neutros. Então, o que acontece aí neste caso, gente? Nesse estilo de negociação, nós podemos dizer que nós temos múltiplas questões. E nessas múltiplas questões, nós temos aí exemplos em que, geralmente, são determinados papéis múltiplos, onde eu tenho líderes, eu vou ter conciliadores, eu vou ter defensores, eu vou ter bloqueadores, eu vou ter as pessoas neutras. Então, esse tipo de negociação, geralmente ela vai abordar uma gama bem maior de assuntos, né? Tendo ali múltiplas questões a serem tratadas. Então, o que acontece? Enquanto que nas negociações passadas que nós vimos, geralmente nós meio que imaginamos um único assunto como sendo a pauta da negociação em si, vamos dizer assim, aqui, neste caso, é um tipo de negociação onde eu vou ter mais de um assunto em pauta para se negociar. Eu vou ter talvez ali uma pauta com várias questões a serem discutidas, várias questões a serem tratadas, várias questões de serem conciliadas. Então é por isso que elas são chamadas de negociações multilaterais. Enquanto que as anteriores, geralmente, elas são negociações que focam mais em um problema, vamos dizer assim, essa já é o tipo de negociação que abrange um leque maior de temáticas. Okay? Estilos de negociação. A abordagem de Sparks, autor que vocês podem depois pesquisar, é baseada no modelo de personalidade desenvolvido por Jung, que é uma outra pessoa bem especializada nesse tipo de estilo de negociação. E ele aborda aí alguns estilos de negociação. Eu achei interessante acrescentar também para nós entendermos isso de um ponto de vista mais amplo. Nós temos aí, primeiramente, notem, restritivo, estilo de negociação restritivo. Controle é desconsideração, negociadores só chegam a acordos se forçados. Então é um tipo de negociação que o próprio nome já fala. É um tipo de negociação que te restringe, né? E o controle é a palavra-chave. Então você não tem tanta margem de mexer ou tanta margem para argumentação, né? Não tem tanta margem para isso. Você basicamente é forçado ali a atuar mediante um conjunto de regras de negociação. Os ardilosos, desconsideração com deferência. Negociadores devem ser evitados. O próprio nome já fala, né? Quando você chama a pessoa de ardilosa, significa que ela é uma pessoa que ela utiliza ardil, né? Ela usa armadilhas. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoas que trabalham com esse tipo de negociação ardilosa, que está ali, mas está tramando alguma coisa por detrás. É um ardil, pode ser uma armadilha diante dessa negociação. A amigável, né? Deferência e cooperação. Negociadores são cooperativos e simpáticos. É o tipo, o próprio nome já fala, né? É o tipo de estilo de negociador em que você já é mais mediador, né? Você já é mais negociador, você é mais simpático. E temos aí o confrontador, né? Que é basicamente o quê? A combinação do controle e da confiança. Negociadores procuram a equidade. O confrontador, ele não precisa ser comparado com aquele, não podemos dizer que ele é duro, né? Só é 880, não. Mas ele vai, na verdade, ele vai procurar a equidade. Podemos substituir essa palavra pela justiça.
Ele te confronta com ideias, ele te confronta com seus argumentos e ele espera o seu contra-argumento para que juntos eles possam procurar a equidade ou o termo de equilíbrio entre os dois lados. Por isso que tem essa palavra confronto, mas não no sentido negativo, no sentido duro da coisa, mas no sentido de que ele é um confrontador, no sentido de que ele procura a equidade, a igualdade, pegando o seu conceito, o meu e o seu conceito e tentando enxergar aí o que nós chamamos de a igualdade entre ideias. Ok? Bom, para um outro autor, que é o Gottschalk, que depois vocês podem pesquisar também, ele também cita alguns outros estilos de negociador. Negociador duro, de posições firmes e claras, né? Determinado, conhece bem seus objetivos, dominador, agressivo, menospreza e não se interessa pela posição ou necessidade dos outros, caloroso, né? Conhecido como amigo, interessado nas pessoas, otimista, paciente, calmo, tende a não estabelecer claramente o que pretende, incapacidade de dizer não, perde o senso de seus próprios interesses e objetivos. Dos números. Se fala dos números, o próprio já fala. Ele é muito apegado a questões de exposições racionais, com lógicas, fatos, né? Então, ele tem um apego maior aos detalhes, a um estilo mais metódico, tem dificuldade em lidar com as emoções, e tem o negociador, né? O negociador aí, gente, ele já é aquele que identifica oportunidades, busca alternativas viáveis, né? Aprecia barreiras culturais, ele é jovial, fácil de lidar, adaptativo, flexível, imaginativo, fala rápida, evita tensões e utiliza-se de toda a argumentação disponível para poder então entender o que está acontecendo. Então notem que é interessante aí sobre esses estilos que temos aí de negociador. Para Atkins e Katcher, eles também têm outras definições de negociadores. Para esses autores, eles caracterizaram as pessoas no estilo de negociação como dá e apoia. Olha que interessante aí, ó. Baseia-se na expectativa de alto padrão de desempenho, postura idealista, cooperativa e perfeccionista. Podemos chamá-lo também de caloroso. O tome controla, orientado e focado nas metas e objetivos, fazendo acontecer, liderando a negociação com competência. Já possui um estilo de negociação mais duro, digamos assim, né? O mantém e conserva, preocupado e orientado para a qualidade, norteia a negociação para as coisas concretas e lógicas, fazendo com que o processo de desenvolvimento ocorra em ritmo lento pelo excesso de análises. Então ele já é mais demorado nas tomadas de decisão. E tem um outro estilo conhecido como adapta e negocia. Este estilo, né, estimula o negociador a colocar-se no lugar do outro e norteia seu comportamento pelo grupo procurando ser bem aceito, né? Comanda a negociação com entusiasmo, humor e habilidade social, também conhecido como negociador. Ao meu ver, um dos mais tranquilos e como eu vou dizer, um dos estilos que mais se procura alcançar, né? Não vamos dizer assim, né? Então, visão geral da negociação, gente, para nós entendermos aí e já fecharmos essa etapa. Nós precisamos entender que nessa visão geral da negociação, como eu coloquei aqui, nós temos essas etapas aí que nos resume bem todo este processo citado até então. Exige preparação, implica em ação. Se exige preparação e implica em ação, podemos colocar uma palavrinha entre esses dois quadrados aí? Podemos. Planejamento. Tendo planejamento, você vai se preparar, você vai agir para superar conflitos. Estes conflitos basicamente têm o quê? Nós temos pessoas de um lado, o problema no meio e a proposta que tem que ser alcançada. Mediante esse conflito negociado, nós vamos ter uma negociação que visa o quê? O objetivo de um acordo, né? Onde eu posso ter um ganha-ganha, um perde-perde,
conforme a gente já comentou aqui. Então é interessante que são formas de entender de uma forma simplificada como que nós podemos enxergar toda essa visão aí de um processo inicial, desenvolvimento e a conclusão do que vem a ser aí essa visão geral de um processo de negociação empresarial. Tá? É importante também levantar aí nessa questão aí as fases da negociação, né? Onde nós temos aí levantamento dos dados, análise, planejamento, discussão e fechamento. Então notem que interessante, levantamento de todos os dados necessários, que envolve o quê? Planejamento. Análise, aonde eu vou fazer o estudo prévio dos dados levantados. Planejamento, definindo a estratégia a ser utilizada, mínimo e máximo e modelo desejado de negociação. A discussão, onde você tem aí a questão da exposição e posicionamento e esclarecimento dos dados, com o fechamento, que é onde nós temos a conclusão, um resultado final da negociação e a implementação do acordo mediante ambas as partes tendo algo em comum que seja o interesse igualitário. Né? Então são interessantes fases aí para nós nos atermos, né, durante um processo de negociação que eu acho que é interessante de manter aí. Fechando aí com essa frase, eu achei interessante demais da conta, né, que é uma definição de insanidade. Olha o que vem falando aí, ó. Continuar fazendo o que sempre fizemos e esperar resultados diferentes. Eu acho que é muito válido, né, nós citarmos isso aí, porque hoje o que nós temos de pessoas que continuam fazendo a coisa do mesmo jeito por anos, esperando um resultado diferente, talvez nós mesmos já nos pegamos agindo dessa forma, né? Num processo de negociação ou em alguma outra habilidade ou alguma outra necessidade social, né, que exige aí um esforço. Então é muito comum nós vermos pessoas aí, até como eu disse, nós mesmos às vezes fazendo a coisa da forma errada ou da mesma forma incorreta, esperando cada vez que a gente faz isso um resultado diferente. Então isso é uma definição de insanidade. Se nós não prestarmos atenção nas formas, nas metodologias usadas para fazer a execução de um processo, como que nós podemos aguardar o sucesso, digamos assim, né? Então fica aí essa frase aí que eu achei bastante interessante, né? Eu gostaria de solicitar uma atividade hoje para vocês, além do resumo, tá? Vocês vão fazer um resumo normalmente para mim, de 15 linhas, e eu quero que junto desse resumo vocês falem sobre vocês, mediante as definições todas que já vimos aqui sobre estilos de negociação. Eu gostaria que vocês colocassem neste resumo uma conclusão abordando que tipo de negociador você acredita ou pensa que é e o porquê da sua resposta, tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma autoanálise e, mediante todos estes conceitos vistos, que vocês então tentassem aí me dizer qual é o estilo de vocês em termos de uma negociação, tá legal? E o porquê, tá? Na próxima aula a gente vai continuar aí abordando um pouquinho mais e esclarecendo um pouco mais com base nestes relatos de vocês, tudo bem? Bom, eu espero que tenha, né, sido bom para vocês com essa forma. Digam depois aí para mim nos comentários, né? Essa aula está sendo gravada, né? Então eu vou deixar que vocês coloquem nos comentários, ou lá no vídeo no YouTube coloquem nos comentários, ou escrevam no grupo, né? No grupo do administrativo, o que vocês acharam, se vocês acham bacana ou não essa forma que estamos fazendo aqui, essa forma diferente que eu fiz aqui de colocar, né, o slide de fundo e colocar a minha carinha petitinha aqui, né? Deu um trabalhinho, mas eu aprendi a fazer o negócio aqui dessa forma, né? Mas se vocês acharem melhor da outra forma mesmo que estávamos fazendo, não tem problema, tá? Até amanhã, até hoje é terça-feira, acredito que até semana que vem nós já vamos ter algumas definições em relação às aulas, eu trarei para vocês, tá? Mas é isso aí, qualquer outra
informação eu trago para vocês no decorrer da semana. Tá legal? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem. Um grande abraço para vocês e valeu. Tchau, tchau.